Olá, sou Rian Santos, da escola Dr. Júlio Shoa, da turma do quarto ano, para o nosso projeto Saberes da Comunidade. Estou aqui para entrevistar o senhor Borges, que foi presidente desse assentamento. Quando o senhor chegou aqui no assentamento? Quando eu cheguei para aqui, não era assentamento ainda, né? Chegamos aqui em 87, era da usina. Após a usina, passou para o banco, do banco passou para o INCA. Como era esse lugar naquele tempo? Não, naquela época era a usina, né? Só moía cana e os trabalhadores viviam só na cana mesmo. Poucas pessoas trabalhavam com agricultura familiar. Depois do banco, aí a gente começou a trabalhar na agricultura. Aí veio o INCA, negociou as terras e repartiu para as famílias. O senhor lembra como foi o começo da comunidade? Lembro, o começo da comunidade foi um pouco difícil, porque na época não tinha saúde e educação, era tudo difícil para a gente, né? Como agricultor, as mulheres sofriam muito, andavam muito a pé para Jacuípe, e até Porto Calvo. Na minha época mesmo, que quando a usina se afastou daqui, eu estudava em Porto Calvo, mas a gente ia a pé. Eu morava no Espinho, 18 quilômetros, a gente ia a pé estudar. À noite eu saía 2 horas da tarde para estudar 7 horas da noite em Porto Calvo. Muitas vezes eu chegava o dia amanhecendo de volta. O senhor foi presidente do assentamento. Fui sim, eu tirei aqui 5 mandatos. Em que ano, mais ou menos? Foi de mais ou menos 2008 até entreguei a associação agora 2021. Por que o senhor aceitou ser presidente? Eu achei que eu mudaria, né? Mudaria o assentamento porque cada um tem o seu propósito. E graças a Deus, no período de mandato meu, eu mudei porque trouxe muitas coisas boas para o assentamento. Como presidente da associação, com a ajuda do Dr. Osmino Shoa, né? Deu muita força. Inclusive, depois que eu, como eu fui vice-prefeito, a gente conseguiu muitas coisas boas para o assentamento. Acredito que no período meu de presidente e vice-prefeito, nós mudou 80% do assentamento. Era difícil ser presidente. Era porque, como presidente, não tem recurso. E eu não obrigava os parceleiros a pagar mensalidade, né? Eu trabalhava para o povo e nunca obriguei. Tinha reunião com o povo, como era? Tinha reunião, sempre na segunda-feira do mês, nós fazíamos uma reunião, uma assembleia, para mostrar a dificuldade que tinha, que estava correndo em busca de melhoria do assentamento. Como a gente tem aqui, as parcelas da gente nunca foram regularizadas, né, durante esse tempo, 36 anos de assentamento, terceiro assentamento mais velho de Alagoa, e nós não tivemos oportunidade de ter documento de terra para os parceleiros ter benefício, né? Sempre a gente consegue, mas com muita dificuldade. Que o senhor ajudou a conquistar para o assentamento? Eu ajudei a conquistar como presidente da associação, eu consegui os acessos que não tinha, né? Junto com o doutor Armino, a gente não tinha acesso nas parcelas, consegui ponte, consegui muitas coisas, consegui a construção da igreja católica, que foi o Armino Show, que caiu de dentro junto comigo, nós conseguimos, não tinha na época que eu cheguei aqui, consegui várias coisas, e como presidente de associação, eu consegui aqui uns lotes ainda que a gente tentamos em cima de regularizar, conseguimos liquidar a dívida da associação, não por mim, mas a justiça obrigou, que a gente estava muito debitado, e tudo foi esforço, porque pagamos com dinheiro de reforma, dívida da associação, que deixaram, quase R$ 1 milhão foi pago, foi pago no meu mandato. Tinha alguma luta na época? Tinha uma dificuldade, porque nós tinha um fazendeiro vizinho, que ele queria ser dono da terra, só que o Ormino não podia pegar a terra para dar para ele, porque devia ao banco. Aí o banco segurou as terras e passou para o INCA, e teve um conflito, mas esse conflito não foi com o Ormino, esse conflito foi com fazendeiros vizinhos que queria ser dono dessa terra. Teve muito conflito. O que melhorou aqui enquanto o senhor era presidente? Enquanto eu era presidente, eu acho que melhorou. A gente conseguimos melhorar a situação da saúde,
da educação, porque eu busquei, né, eu buscava sempre ajudar, e uma das pessoas que eu falei agora há pouco era o doutor Armino. Quando uma pessoa estava doente, queria alguma coisa, eu ia e ele ajudava. E eu acredito que eu, como presidente, melhoramos muitos em questão de saúde, educação, infraestrutura, muitas coisas eu consegui para o assentamento. Como era a vida das famílias aqui antigamente? Rapaz, era difícil, porque o povo às vezes saía daqui para Jacuípe com um balai de coentro na cabeça. Saía 3 horas da madrugada para vender. Outros levavam no carro de mão, outro levava de bicicleta. Às vezes não passava aqui nessa estrada, ia para o Brejo, para sair em Periquito e chegar em Jacuípe para vender, às vezes, um balai de coentro, vender um saco de macaxeira, entendeu? Era muita dificuldade. Apesar que, pô, Jacuípe é mais perto. Acaba não ia para Portugal com um balai de coentro na cabeça. Mas eu conheci muitas famílias que sobreviveram nessa situação, na agricultura, vendendo laranja, e você via dia de sábado de madrugada o povo nas estradas dentro da lama com um saco na cabeça, porque não tinha transporte na época. Era tudo difícil, mas graças a Deus a gente conseguimos. As pessoas ajudavam umas às outras? Ajudava, sim. Inclusive, antigamente tinha o coletivo. O coletivo era um grupo de homens e mulheres que ajudavam o outro. Um dia ia para a roça de um, outro dia ia para a roça do outro. E na colheita era a mesma coisa, eles ajudavam, botavam roçado junto e dividia a colheita, ajudando as famílias. Isso era uma forma de ajudar, compartilhar, ajudando um ao outro. O que o senhor mais gostava na comunidade? Rapaz, o que eu mais gostava aqui na comunidade era que, por mais dificuldade que tinha, mas tinha calma, né? Pela dificuldade, tinha uma tranquilidade das famílias, vivia mais tranquilo, vivia mais unida, porque sabia que não tinha ninguém melhor um do que o outro. Tem alguma lembrança boa do tempo que viveu aqui? Tenho lembrança desse tempo boa mesmo, quer dizer, hoje a gente tem que agradecer muito a Deus, porque hoje superamos as dificuldades, né? Só que na época tinha os amigos, né? Que a gente tinha. Não é que nem hoje. Hoje eu acho a dificuldade, as amizades estão mais distantes. E apesar da melhoria de vida, as amizades estão mais distantes. O que o senhor aprendeu com tudo isso? Eu aprendi que a gente temos que fazer amizade, né? Trabalhar, porque uma coisa que eu vou lhe dizer, na época que eu entrei aqui como presidente, para mudar, eu corri muito atrás e tinha gente que não acreditava em mim, achava que eu ia entrar e acabar, mas infelizmente ficou calado essas pessoas que maltratavam muito. Eu, graças a Deus, tirei período de presidente de associação, foi o mais que tirou, e nenhum tirou nem 3 mandatos em seguida, que eu tirei. E só tenho que agradecer a Deus por tudo que eu fiz, como presidente e como vice-prefeito, que o prefeito Júnior Carro Velho, ele escutava. E outra coisa que eu mudei também, depois que eu fui vice-prefeito, nenhum prefeito entrou em Jacuípe para dar emprego como Carro Velho, e eu como vice demos aqui no assentamento. 90% a gente empregamos do assentamento. Não trouxemos ninguém de fora, só trouxemos as pessoas que não tinham o curso mesmo apropriado para trabalhar. Eu só tenho que agradecer pelo trabalho que eu fiz como vice-prefeito e como presidente. Que conselho o senhor daria para os jovens do assentamento? O conselho que eu daria era que os jovens respeitassem mais os pais, os mais velhos, que era isso que a gente fazia antigamente, né? Eu, na minha época de criança, o meu pai chamava eu seu Borges, eu tinha 8 anos, eu já trabalhava mais meu pai, seu Borges. O meu pai chamava a gente seu Borges, dona Nenê, dona Fátima, e a gente respondia, sim senhor, meu pai. A mesma coisa a gente respondia os mais velhos, tinha o maior respeito. O que eu digo aos jovens hoje, que eles se fossem, aprendam mais, respeitem os mais velhos, faça com que tenham um futuro, porque na minha época não tinha hoje o que a gente tem. Ninguém dava nada de graça a ninguém. Você vê, eu estudava em Portugal, 18 quilômetros, eu ia de pé com 3 irmãs minhas, meia-noite, vinha lá para cá 1 hora da manhã.
Muitas das vezes o caderno da gente vinha no saco de adubo. Hoje em dia o filho só quer ir para a escola se for uma bolsa boa, calçado, isso a gente não sabe. Eu estudei 4 anos no colégio do estado com uma camisa só, não tenho vergonha de dizer, uma camisa só. Chegava, veio 2, 3 horas da madrugada, espremia ela, andava com uma lona de noite, mas minhas irmãs debaixo de uma lona daqui para Portugal. E graças a Deus, professor, tem uma irmã que ela é advogada, graças a Deus, foram 12 irmãos, meu pai morreu, ficamos com 7 de leite, minha mãe ficou, eu fiquei com 10 anos quando meu pai morreu, mas graças a Deus nenhum deu porque não presta. Então o jovem hoje, ele precisa se dedicar ao estudo, respeitar pai e mãe, saber o que é bom, porque o futuro, hoje em dia a droga está acabando com os jovens, acaba praticamente a pessoa se misturar com pessoas erradas, não ande mais gente errado, procure olhar. Meu pai dizia uma coisa: olhe mais quem você anda, que diz quem você é. Então, o jovem tem que olhar isso aí. Quando vê uma pessoa errada, não ande mais ele. Procure andar mais pessoas de bem. Não procure estar encaixaçada, em andar gente que usa coisa errada. Para bastar de nós ter um futuro brilhante para esse jovem que a geração está, como eu, já está indo embora e vocês estão ficando. Então, se eu peço que vocês dediquem mais coisas boas, procure mais o que é bom, que você, jovem, já ensina outro como é que vive, tá entendendo? É isso que eu peço para o jovem de hoje, se dedicar mais à bondade. Eu quero explicar aqui, na época de 89 e 90, não, de 79 a 80, que meu pai tinha um barracão e eu vendia, usava esse prato aqui, que a balança está guardada, a gente vendia na época, usava para pesar, né? Sardinha, que o povo naquela época comprava de quarta, né? Era uma quarta de sardinha, uma quarta de charque, era tudo na quarta. Meio quilo de açúcar, meio quilo de feijão, até no óleo era pesado. Vendia umas garrafinhas, os poucos. Sardinha, o salame, o trabalhador chegava e dizia: me dê uma quarta de salame. Aí uma quarta de salame é 100 gramas. E 1 quilo passa 10, você pesa 10 vezes 100 gramas para dar 1 quilo. E o açúcar, meu pai mandava eu encher, eu pesava aqui. Aqui é o de 2 quilos, mas botava 1 quilo. Aí eu ainda tenho essa balança guardada. Nunca quis vender. Tem essa e tem a Filizola. Tá guardada lá embaixo. Eu usava no barracão. Eu usei no barracão de Gervásio, prefeito de Campestre, em 84, na fazenda Genipapo, que era um povoadozinho que tinha. Naquela época, o Gervásio andava no jipe. E eu já tomava conta, né? Eu com 10 anos eu já tomava conta do barracão do meu pai. Inclusive foi o derradeiro barracão que ele botou na época que ele faleceu, que eu tomava conta. E essa balança aqui era que eu pesava. Até com 7 anos meu pai já ensinava eu pesar. Pesava o feijão, pesava o arroz. O arroz também vinha de saco. Ele comprava a bolsa e eu enchia. Enchia, pesava e botava na prateleira. E inclusive ele dizia assim: olha, seu fulano, eu lembro que lá no Ginipapo tinha um homem chamado Manuel, ele tinha meio mundo de filho. E ele dizia: olha, seu Severino só pode comprar 2 bolsas de leite. Não pode comprar mais, porque ele compra 400 cruzeiros. E quem compra 400 cruzeiros, de cada 200 cruzeiros, tem direito a uma bolsa de leite. Mas como o velho tinha muito filho, passava muita necessidade, quantas garrafas era para ter? Se saísse uma a mais, ele ia perguntar quem foi que pegou. Então, se era o açúcar, era tudo que tinha no barracão. Eles se casavam até o sal, que naquela época tinha 10 famílias, era 15 na fazenda. Só podia vender 200 a um, 300 a outro, não podia passar. Eu podia dar uma dose de cachaça a qualquer pessoa. Aí, a vez na quinta-feira, o velho chegava: ô Borges, me venda uma bolsa de leite, meu filho tá com fome. Aí eu dizia assim: ô seu Severino, eu não posso lhe vender, porque meu pai disse que eu não posso vender o senhor, porque o senhor só compra 2 bolsas. E ele já deixa contado ali, se eu tirar ele vai sentir falta. Aí a ver o velho ia se embora, eu levava uma bolsa de leite e dava a ele. Eu dava, e agora não diga meu pai que eu trouxe não, porque eu vou dizer a meu pai que eu comi. Aí assim eu fazia. Meu pai sabia que eu gostava de muito de leite com cuscuz. Quando era no sábado, ele chegava, sentia falta de uma bolsa, 2 bolsas. Aí eu dizia: foi eu que comi, mas deixa que eu dava aquelas famílias que tinham muitos filhos, que estavam passando fome. Eu fazia isso entendeu? Aí, ô seu Bosta, tá faltando aqui 2 bolsas de leite, e só era para vender 20. Aí eu dizia: não, pai, eu passei a semana comendo cuscuz com leite, mas deixa que eu tirava para dar às pessoas. Que era assim: se ele dissesse que era para eu vender
100 cruzeiro, eu não podia vender 200 não, senão ele passava um gato em mim. E tudo que eu ia deixar na prateleira, se ele deixasse 20 garrafas de cachaça, quando ele chegava no sábado, ele sabia quem bebia, quem não bebia, ou inventar dizer que derramou. Mas vender eu não podia, porque se ele dissesse, olha, seu fulano só pode comprar 100 cruzeiro, não podia ter 101, porque aquele cabo só ganhava 100. A fazenda naquela época dizia, olha, você vai ganhar 100 cruzeiro, você vai ganhar 200. Você não ganhava o que queria não, naquela época não. Você não chegava na fazenda para trabalhar e dizia, eu quero ganhar 200 cruzeiros. Às vezes no inverno, os pais de família passando fome, os fazendeiros faziam o seguinte para ajudar. Tirava daquele que não tem família e dava a quem tem família. Se tivesse 4 dias de serviço para uma pessoa solteiro, ele só dava 2, dava os outros 2 àquela pessoa que tem família, para ajudar. Porque a crise era muito grande naquela época, difícil, era dificuldade para o cara sobreviver. O cara com 8, 10 filhos dentro de casa, passar com 2 bolsas de leite, não tinha condições, né? Aí, às vezes, eu fazia isso aí, mas eu fazia escondido do meu pai. Tirava muita rei e era açúcar, era leite, e eu dava escondido. Eu dizia que não vendia, o cara ia se embora e depois eu ia escondido e levava. Levava o açúcar, levava o leite para uma das crianças. Aí eu fiz isso, eu roubei muito meu pai, eu enganei ele. Mas foi por uma justa causa, né? Entendeu? Aí eu ainda tenho a balança ainda e lembro da feira de Duas Bocas que ele me levou dentro de um caçoar. Na Santa Maria tinha uma feira muito grande. Eu lembro que uma vez eu levei umas latinhas para vender, vendia aquele Chico Barbeiro, que ele era barbeiro lá da Santa Maria. E tinha aquela festa de Porto Carlos, dia 20 tinha na Santa Maria, roda gigante e tudo. Fui uma vez, meu avô levou a gente tudinho em cima do Chevrolet, numa lona. Antigamente era assim, a dificuldade, mas a gente só tem que agradecer a Deus, né? Por hoje estar aqui contando uma história, a vida, o passado da gente. Queremos agradecer ao senhor pela sua colaboração. Obrigado. Obrigado, digo eu. Quando precisar, pode estar presente que a minha casa está aberta.